Quer contar mais uma história? Essa história é muito importante para ser contada, né? Para neto, para adulto, para quem gosta, né? No estado de Goiás, numa cidade antiga do estado de Goiás, porque existe ainda até hoje muitas cidades antigas ainda, né? No estado de Goiás. E sempre nessas cidades antigas existe muita fazenda, existe muitos lugares assim que pega muito peão para trabalhar, trabalho braçal. E em uma dessas cidades morava um senhor, e esse senhor era solteiro na época e conseguiu um trabalho, um serviço numa fazenda grande, e lá pegava muita pessoa para trabalhar, muito peão para trabalhar. E ele sempre gostava de ir a pé. E para ir a pé ele era retirado uns 18 quilômetros da cidade. Mas como ele conhecia bastante a região, ele preferia ir a pé. E nessa jornada dele, sempre o pessoal vinha buscar no domingo e ali na segunda-feira. Depois do almoço, ele ia andando. E nessa jornada que ele ia andando, ele atravessava muitos bosques, muitas matas, para poder chegar até a fazenda. E uma certa vez ele resolveu ir na segunda-feira. Foi andando a pé pela estrada fora, sozinho, com a mala nas costas. E pegou o caminho. Tinha muita estrada, rodagem de carro, né? E tinha também muito trieiro, onde passa mais animal, que é vaca, cavalo. E sempre ele carregava assim uma faquinha velha, tinha muita tapera naquela região onde ele passava, onde a pessoa morava, depois abandonou as casas, foi para a cidade e ficou aquelas taperas no meio da estrada. Tinha bastante pé de manga e ele foi andando, e essa faquinha que ele carregava era para chupar umas mangas, para descascar uma laranja, essas coisas. E ele foi andando. Aí chegou em uma grota, ele atravessou essa grota, passou entre duas serras. Essas duas serras, uma ficava de um lado, a outra ficava do outro, e tinha um trieiro que passava bem no meio. Ela fazia tipo uma vala assim, onde a pessoa entrava. E tudo era cerrado, outra parte era mato mais grosso, e ele entrava por ali. Muitas vezes ele escutava assim uns barulhos estranhos, mas como tinha muita vaca, né, na redondeza, nas fazendas, ele não importava e continuava a sua caminhada. Ele foi andando, viu uma casa, assim, a casa já demolida, né, e tinha uma cisterna muito funda. Olhou dentro daquela cisterna, viu água, mas não tinha como pegar água, e ali demorou um pouco ali para descansar naquela cisterna e prosseguiu a sua jornada. Lá na frente, subindo o morro, passou nessa vala, subiu o morro. Lá na frente tinha uma planície bonita mesmo. E ele parou um pouquinho para descansar nessa planície. E ali está descansando, ali olhando a paisagem, que essa planície ficava no lugar mais alto e dava para ver muito longe assim, uma vista bem vasta, você enxerga uma visão bem ampla. E ele ficou olhando e estava formando uma chuva lá no final, assim, para banda do Oriente, formando uma chuva. E ele segurado ali naquele arame, olhando aquela paisagem.
E de repente deu um trovão bem longe, só ouviu o barulho do trovão. E ele segurado naquele arame. De repente ele levou um choque, porque o trovão, o relâmpago caiu, um raio, sei lá, caiu lá naquela região e acabou, né, transmitindo essa descarga de energia aonde ele estava pegando. Ele levou aquele choque assim forte, tirou a mão do arame ali, olhou e prosseguiu a sua caminhada. E quando ele chegou lá no seu destino, que era a fazenda onde ele ia trabalhar, desceu outro morro bem grande, chegou lá no seu destino, já escurecendo, já chegou lá, o pessoal já estava esperando, ele jantou, já tinha janta lá, já estava tudo preparado, jantou e deitou e dormiu, tão cansado que estava, para no outro dia estar trabalhando lá naquela fazenda. Então essa história, a gente fica meditando, tudo passa. O tempo passou, trabalhou nessa fazenda muitos anos, e depois ele saiu dessa fazenda, e a fazenda hoje já existe a fazenda, mas não existe mais aquele volume, ou seja, aquele tanto de peão que trabalhava naquela época, não existe mais lá. E hoje ele trabalha em outro lugar, a vida financeira melhorou bastante. A gente fica olhando o que é a vida da pessoa, tanto que muda, tanto que os anos passam. Naquele momento ele estava cansado, suado, né? Porque andar 18 quilômetros não é fácil. E quando ele estava atravessando aquela grota, onde fazia ali aquela divisão entre os dois morros, tinha uma grota no meio, lá tinha um poste velho de aroeira. Essa faquinha que ele estava com ela para descascar uma manga ou uma laranja que achasse naquelas taperas velhas, ele enfiou aquela faca e fez um pensamento no buraco, deixou essa faca no buraco daquele poste e veio na sua mente assim, que naquele lugar ele não ia passar mais. O dia que ele fosse bem sucedido na vida, dar essa volta por cima, ele ia voltar lá para poder pegar aquela faca que ele deixou lá naquele pau. Porque antes, quando ele enfiou, estava muito pobre, trabalhando ali para aqui e para lá, precisando às vezes de ajuda, né? E depois que ele tivesse bem sucedido, ele ia voltar para poder pegar essa faca que estava enfiada neste poste de aroeira. Só que ele deu a volta por cima, mas esqueceu de voltar lá para poder pegar essa faca que ele deixou lá. Então aquela faca era tipo uma testemunha que quando ele passou pobre precisando de ajuda, e quando ele voltasse a pegar ela, ele já tinha dado a volta por cima, já era uma pessoa não assim tão pobre, mas uma pessoa já mais bem sucedida na vida. Só que ele não fez isso, mas sempre ele contava que essa faca estava lá, neste lugar. Um dia ele ia passar lá e pegar ela e guardar como lembrança, né? Que antes ele passou estava muito pobre e agora ele estaria mais bem sucedido, não tão pobre como era antes. Então há coisa assim que a gente aprende no decorrer da vida. Tudo a gente dá a volta por cima, não podemos desanimar. Se as coisas estão difíceis, mas a gente tem sempre ter fé em Deus e buscar dar a volta por cima e não desanimar como muitos fazem. Essa é mais uma história que vem a ser, né, contada para muitos, né? E muitos pegar essa história como exemplo e dar a volta por cima. Muito obrigado.